Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Atenção, Igor Coronado é oferecido ao Flamengo e diretoria responde. Notícia de última hora sobre renovação de Gabigol com o Flamengo é revelada. Flamengo vai enfrentar maratona de jogos em fevereiro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O mês de fevereiro promete ser eletrizante para os torcedores do Flamengo, com uma agenda repleta de jogos emocionantes. A nação rubro-negra já se prepara para acompanhar de perto as performances do seu time, liderado por astros que têm encantado as arquibancadas e conquistado corações país afora. No domingo, dia 4 de fevereiro, a rivalidade histórica entre Vasco e Flamengo atinge aí o seu ápice em mais um clássico de tirar o fôlego. As expectativas estão elevadas e os torcedores aguardam ansiosos por um espetáculo de técnica e paixão, características que definem o jogo do Flamengo. Na quarta-feira, dia 7, reserva um jogo especial contra o Botafogo. No sábado, dia 10, o Volta Redonda é o adversário da vez. O Flamengo busca a vitória e a consolidação de sua melhora na posição da tabela. Esse jogo está atrasado. Na quinta-feira, dia 15, vai pegar o Bangu longe do Rio de Janeiro. Na terça-feira, dia 20, o Boa Vista é o desafiante da vez. E o último domingo de fevereiro, dia 25, será marcado pelo grande clássico entre Flamengo e Fluminense. O jogo promete fechar o mês com chave de ouro, proporcionando momentos inesquecíveis aos apaixonados pelo futebol. A delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro. A chegada do Mengão ao Rio aconteceu logo na manhã dessa quinta-feira, no aeroporto do Galeão, e vale lembrar que a delegação do Mengão ficou cerca de 16 dias longe da cidade maravilhosa. Agora, de volta ao Rio de Janeiro, o elenco do Flamengo recebeu folga nessa quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Durante a pré-temporada nos Estados Unidos, a delegação do Flamengo teve apenas 2 dias de descanso. Em suma, os jogadores do Mengão voltam aos trabalhos no Ninho do Urubu, hoje a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília. 3 jogos fecharam a quinta rodada do Campeonato Carioca nessa quinta-feira. O Flamengo, com um jogo a menos, está na 6ª posição e vai ter a chance de voltar ao G4 no domingo contra o Vasco. Por outro lado, o Fluminense venceu o Bangu de virada e disparou na frente da tabela. Vamos dar uma olhadinha aí nessa tabela atualizada do Campeonato Carioca. Bora lá. Primeiro lugar, Fluminense, 13 pontos. Segundo, Botafogo, 10. Terceiro, Nova Iguaçu, 10. Quarto, Madureira, 9. Quinto, Boa Vista, 9. Sexto, Flamengo com jogo a menos, 8. Vasco está em sétimo com 8 pontos. Oitavo lugar, Portuguesa com 8. Nono, Volta Redonda com um jogo a menos, 4. Bangu está em 10º lugar com 1 ponto. 11º, Sampaio Correia com 1 ponto. E 12º, Audax, 0 pontos, é o Lanterna. No primeiro jogo da quinta-feira, em Conselheiro Galvão, o Madureira atropelou o Boa Vista por 3-0 e entrou no G4. Já no Raulino de Oliveira, o Volta Redonda ganhou pela primeira vez no Campeonato Carioca, por 2-0, diante do Lanterna Audax. A última partida da rodada ocorreu lá no campo da Portuguesa, no Estádio Luso Brasileiro. O Bangu até abriu o placar no primeiro tempo com um belo gol de Adson. Porém, o Fluminense voltou melhor depois do intervalo e virou com gols de Keno, Arias 2 vezes e Cano. E acabou aí vencendo por 4-1. Desse modo, o Flamengo vai ter a chance de entrar no G4 no Campeonato Carioca no domingo, quando joga contra o Vasco. O Clássico dos Milhões acontece no Maracanã a partir das 19 horas, horário de Brasília. Na televisão, o SBT vai passar em rede aberta, o Sport TV em canal fechado, Premiere Pay-Per-View e Gold no YouTube. A Bandeirante não passa porque ela não fez acordo com o Vasco. O Flamengo está sempre de olho nos jovens talentos surgindo pelo Brasil. Agora, o clube acerta a contratação de mais uma joia para sua base. Trata-se do volante Lucas Falcone, de 15 anos, que estava no Retrô.
Essa informação foi dada pelo portal Flabase. O jogador chega para reforçar a categoria sub-16 do Flamengo. O Lucas se destacou na conquista do Retrô Pernambucano sub-15 e, por isso, chamou muita atenção do departamento de scout do Flamengo. Vale lembrar que o Lucas Falcone se destaca por ser ambidestro e apresentar leitura e visão de jogo muito boa. Além disso, ele ainda tem grande qualidade técnica. Aí nessa mesma vibe, o Flamengo contratou um outro garoto aí, um lateral esquerdo agora. Nessa quarta-feira, o perfil Flabase, informou que o Mengão acertou com Fábio Esteves, de 15 anos, que atuava no Atlético Mineiro. Ele disputou a categoria sub-15 na equipe alvinegra e terá contrato de formação de 3 anos com o Flamengo. Ainda de acordo com o portal, as principais características do Fábio Esteves são velocidade, força física, bom apoio e recomposição defensiva. É muito importante salientar que logo vai estar nas mãos do Felipe Luiz, que é o treinador da categoria sub-17. O movimento do clube em tirar um jogador da posição do Atlético Mineiro é importante, visto que a posição está escassa nas categorias de base do Mengão. Já sob o comando do Felipe Luiz, os garotos treinam no CT do Ninho do Urubu, visando aí as principais competições da temporada, como o Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da categoria. A Sub-16 do Flamengo estreia em 20 de fevereiro pela Copa Olaria, enquanto o Sub-17 vai fazer a sua primeira partida somente em março pela Copa Rio. Um dos maiores parceiros atuais do Flamengo, a empresa Mercado Livre, comprou o naming rights da Arena Pacaembu. E agora, alguns rubro-negros criaram uma expectativa de ver o Mengão mais vezes em São Paulo. A coluna do Fla buscou se há chances de acontecer jogos do Flamengo no Pacaembu, ou melhor, Mercado Livre Arena Pacaembu, por conta da cooperação comercial com o Flamengo. Em contato com o coluna do Fla, durante o desembarque do Flamengo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o vice-presidente de comunicação e marketing do clube abriu o jogo. Isso porque o Gustavo de Oliveira elogiou a ação do Mercado Livre e deixou em aberto possíveis atuações do time do Mengão na capital paulista. O Mercado Livre anunciou na última quarta-feira que fechou a parceria com a Alegra, a empresa que administra o Pacaembu. Sendo assim, o estádio localizado na capital paulista vai passar a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. O acordo projeta um investimento acima de R$1 bilhão por 30 anos de parceria, com um contrato de 5 anos renováveis por mais 5 anos até o encerramento do período. Além de quebrar o seu maior jejum de gols pelo Flamengo, o Gabigol alcançou mais uma marca expressiva aí vestindo o manto sagrado nessa quarta-feira, na vitória de 2-0 sobre o Sampaio Corrêa. Ele chegou aos 154 gols e se isolou como o 6º maior artilheiro da história do Mengão, deixando o Leônidas da Silva e Jarbas para trás. Agora o Gabigol mira o top 5. A diferença ainda é significativa para o Romário, que ocupa a 5ª posição do ranking com 204 gols. Pirilo, Henrique, Frade, Dida e Zico completam a lista de maiores goleadores do Clube da Gávea. Confira aí os maiores artilheiros da história do Flamengo. Primeiro é o Zico com 508 gols, 732 jogos. Dida, 253 gols, 358 jogos. Henrique Frade, 213 gols, 411 jogos. Pirilo, 208 gols, 237 jogos. Romário, 204 gols, 241 jogos. E o Gabigol, 154 gols, 271 jogos. Manchete, atenção, Igor Coronado é oferecido ao Flamengo e diretoria responde. Na iminência de ficar livre, o meia Igor Coronado, que vai deixar o Al Ittihad, expressou aí o desejo de jogar no futebol brasileiro, onde nunca atuou como profissional. Torcedores do Mengão já iniciaram campanhas e o nome do jogador foi oferecido ao departamento de futebol por diferentes intermediários. No entanto, no momento, o clube não está considerando nenhum movimento nesse sentido para contratá-lo. Não é que o Flamengo considere o Igor Coronado como um jogador aquém das expectativas rubro-negras. Pelo contrário, a diretoria do Flamengo o enxerga como um bom jogador e um bom reforço.
No entanto, o clube tem uma prioridade muito maior no mercado, que é a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Outro ponto relevante é que o Coronado vem de uma liga saudita, onde os salários são bastante elevados. Ele teria que reduzir drasticamente seus salários aqui no Flamengo. Com o encerramento da maioria das janelas de transferências das grandes ligas europeias, nessa quinta-feira, o Mengão observa possíveis concorrentes pelo Léo Ortiz se retirarem da disputa. O caminho vai ficar aberto. O Bragantino sempre optou por negociá-lo com equipes do exterior, recusando-se a reforçar um concorrente nacional direto. Apesar da redução na concorrência e do Léo Ortiz não esconder o desejo de defender o Flamengo, a equipe de comando de futebol ainda adota uma abordagem cautelosa em relação a essa questão. Outra prioridade que o Flamengo tem na frente do Coronado, de 31 anos, é a potencialização de joias da base do time. O clube entende que a chegada de um reforço para a posição tiraria espaço de jovens como o Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves e o Lohan. O Mengão aposta em 9 jogadoras para conquistar títulos e fazer história pelo futebol feminino em 2024. Naná e Gláucia, ambas ex-São Paulo, foram algumas das contratadas do Flamengo para a temporada, além da Cristiane, que é a grande cereja do bolo. Naná, Gláucia e outras 7 contratações do Flamengo vão ter o primeiro contato com a torcida rubro-negra nesse sábado, dia 3 de fevereiro, quando o Flamengo enfrenta a equipe do Fluminense na estreia da temporada no Estádio Luso Brasileiro, que é o estádio da Portuguesa, às 10 horas da manhã, lá na Ilha do Governador. O jogo é válido pela Copa Rio Feminina e vai ser transmitido pela Flá TV. Bora lá todo mundo dar força aí para as meninas! Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Vou ficar muito feliz por você reconhecer o meu trabalho. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você ajudou demais o canal. Muito obrigado! Manchete: notícia de última hora sobre renovação de Gabigol com o Flamengo é revelada. As conversas pela renovação de contrato estão travadas. O vínculo do jogador com o Flamengo é válido até o final de 2024. Nessa janela de transferências, o camisa 10 foi cogitado em uma saída para o Corinthians, o que não se concretizou. O Mengão pretende reavaliar a situação após conseguir ter êxito nas principais contratações do clube para a temporada, porque a ideia é fechar primeiro com o Léo Ortiz e depois voltar às conversas com o staff do jogador. O clube confia em um final feliz para todas as partes, mas não avançou ainda nesse sentido. O empresário do jogador alegou em entrevista recente ao GE.com que já estava com tudo acertado verbalmente para a renovação contratual do Gabigol. O Flamengo nega essa declaração do empresário do Gabi, dizendo que a renovação estava certa. O clube diz não ter havido acordo, apesar de ter tido conversas. A tendência é que seja encontrado um denominador comum para essa renovação. Aspas, ela não está acontecendo. A gente teve conversas no ano passado. Não renovamos com ele. Elas estão paralisadas há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo e ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai sentar para reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo, afirmou lá o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Outro fator que anima muito a diretoria é o desejo do jogador em recuperar aí o seu espaço no time depois de um 2023 sem grande brilho. Todos já entendem que o atacante quer mesmo mostrar serviço. O contrato dele até dezembro de 2024, com multa rescisória acima dos 100 milhões, traz segurança para o Flamengo. Assim, existe a certeza de que o Gabigol não vai deixar o clube nesse ano sem que haja uma grande negociação. Há um impasse na relação entre a diretoria da Gávea e o jogador e também os seus representantes. As partes negociam uma renovação contratual desde a última temporada
e até encaminharam um acordo em outubro, mas o novo vínculo nunca foi assinado. O empresário Júnior Pedroso afirmou que o Gabigol aguarda oficializar a prorrogação do contrato até dezembro de 2028, com um ajuste salarial, já alinhado entre as partes, segundo o empresário. Existe uma grande tendência de que realmente esse contrato até 2028 seja assinado depois de todas as arestas aparadas. O Gabigol, ele tem o grande desejo de completar uma década com a camisa rubro-negra para se consolidar ainda mais como um grande ídolo do clube. Na vitória de 2-0 contra o Sampaio Corrêa, nessa última quarta-feira, o Gabigol encerrou seu maior jejum de gols pelo Flamengo. Após mais de 5 meses sem marcar, o último gol do camisa 10 havia sido marcado de pênalti no dia 20 de agosto contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o último gol com bola rolando do Gabigol aconteceu no dia 26 de julho contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. Aí eu te pergunto, você é a favor da renovação do Gabigol? Você acha que ele vai recuperar o seu bom futebol nessa temporada? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!